Então, pode cair mais? Pode. Se perder aquele patamar dos 117 mil pontos, poderia vir testar os 114. Acha que vai acontecer? Acho que não. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que sempre debatemos o que aconteceu de mais relevante na semana e tentamos projetar o que está por vir, tentando aí projetar nos principais índices, dólar, índices internacionais, aí o que a gente está visualizando de expectativas para o futuro. E essa semana foi uma semaninha que amargamos mais quedas. Estamos fechando neste pregão de hoje o 9º pregão de queda consecutivo. Então foi logo após aí a ideia de descida de taxa de juros, a bolsa começou a cair e não parou mais. E não é muito frequente esse tipo de movimento onde ficam vários dias sempre em uma única direção, né? É muito difícil mais do que 8, 9, 10 pregões de subida, assim como também ocorre quando acontece a queda. Mas foi uma queda relativamente gradual. Eu já vou mostrar aqui no gráfico para vocês as minhas impressões em relação a esse movimento. Mas antes eu só queria falar o que de principal aconteceu essa semana, basicamente, foi em relação à discussão da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que está em debate no Congresso, onde em setembro tem que ser entregue o orçamento para 2024. E o que acontece na prática? Todo mundo já sabe que tem um buraco de 100 bilhões. Está se fazendo um esforço fiscal no sentido pelo lado arrecadatório, né? Então foi aquela movimentação primeiro para tributar as importações de 50 dólares, depois recuaram, mudaram para 50 de pessoa física para física não precisa, daí incluir ICMS. Teve protesto dos produtores locais, assim, tá uma bagunça. Depois foi a questão da tributação de fundos exclusivos fechados, a questão da juros sobre capital, daí fizeram mais contas e talvez a emenda saísse pior que o soneto. Já não se sabe se isso também vai ter alguma relevância prática no sentido arrecadatório. O fato é que ninguém fala, pelo outro lado, de redução de despesa. Quem começou uma conversa em relação a isso foi o Lira, quando quer pautar a reforma administrativa. Mas por parte do Executivo, não existe nenhuma movimentação por parte do lado dos gastos, só no lado da arrecadação. E, evidentemente, quando você tem um déficit, você não tem ainda no horizonte próximo algo que o mercado visualize como uma solução palatável em relação ao orçamento, e até a questão do arcabouço fiscal depende disso também. O arcabouço fiscal está completamente conectado com isso. Existe um certo descrédito. E aí, normalmente, acontece isso que vocês já vão ver aqui no gráfico, né? Uma pressãozinha vendedora, nada tão drástico nesse momento, são quedas graduais e constantes, como vocês podem ver. Teve até bastante volatilidade, mas no final das contas cai um pouquinho, depois cai mais um pouquinho, assim foi indo. Hoje, inclusive, estávamos em alta, boa parte do pregão, e a partir ali das 13 horas em diante o mercado virou, e nesse momento aqui praticamente fechado, estamos encerrando próximo do 0 a 0, 0,24 de queda. E se vocês lembrarem do comentário da semana passada, eu tracei a linha de suporte exatamente na média, aqui nos 117.500 pontos, que era o patamar que eu acreditava como sendo suporte. Deixei essa linha desenhada aqui para vocês, botei a média, e até esse momento foi o que o índice fez. Não esboçou ainda nenhum candle de reação, nenhum candle de mudança. Eu queria chamar a atenção de vocês também para o gráfico semanal. Aqui que eu gosto de fazer uma leitura um pouco mais acurada, por quê? Olha o que ocorre aqui também. Nós temos a média de 9 semanas, que é essa linha vermelha que vocês conseguem visualizar aqui no gráfico, ainda virada para cima. Os preços ainda respeitando esse patamar. Fechamento aqui praticamente já, nesse momento que eu falo, já praticamente fechou a bolsa. Faltam alguns poucos papéis em leilão, então não vai mudar grande coisa, é isso aqui mesmo.
A linha de suporte respeitada e 3 semanas de movimento corretivo dentro de uma tendência de alta. O que normalmente ocorre a partir daqui? A chance de um movimento contrário a esse. Então, os suportes estão todos respeitados e, na minha visão, inclusive, esperados. Então, quem assistiu o comentário da sexta passada vai lembrar que eu falei desse recuo e da minha expectativa aqui no 117.500 pontos foi o que aconteceu. Mas, Bomberger, o que aconteceria se esse patamar for perdido? Aí sim, aí o abismo pode vir até a faixa dos 114 mil, que é um suportaço dado pela cabeça do pivô. Então nós tínhamos a última grande máxima aqui, depois houve a correção, ela foi rompida, ela não fez um pullback até aqui ainda, e aí talvez perdido esse patamar, os 114 mil pontos fosse um patamar bastante factível e eu diria muito interessante na concepção de preços para quem gosta de entrar na ponta comprada. Acho que aqui, se vier a 114, vai ficar muito barato. Mas se você me perguntar o que você acha que vai acontecer, eu acho que vai segurar por aqui. Eu acho que não perde, vai ficar aqui gravitando, 117 mil pontos, vai reverter, vai segurar na média, retoma alta e vida que segue normalmente. E o dólar? O que aconteceu com o dólar? Vamos dar uma olhadinha aqui na moeda estrangeira. E também deixei, inclusive, desenhado aquelas duas possibilidades, né? Ou corrigia novamente, fechava o gap, vinha até a média, ou armava a possibilidade de um pivô de alta e talvez fosse buscar lá o topo do canal de baixa. Aqui é o contrário, né? Lá nós estamos com uma tendência de alta, aqui nós estamos com uma tendência de baixa. No gráfico diário, o que fez? Veio testar a média de 21 períodos, a média de 55, fez a reversão e voltou aqui. E aqui eu quero voltar ao gráfico semanal, que aqui tem uma informação bastante relevante que pode indicar a continuidade do movimento ascendente no dólar. Por quê? Repare que, ao contrário do que aconteceu lá no índice, a média de 9 virou para cima. E ela foi testada, serviu de suporte. A moeda fez nova máxima, não fez nova mínima. E só não quebrou ainda a média de 21 períodos. Se isso ocorrer, ela pivota e existe grande possibilidade de testar o topo do canal lá na região dos R$5. Então, aqui eu já acho bastante mais provável que possa acontecer esse movimento e o dólar venha testar aqui a casa dos 5. Mas a boa notícia da semana segue sendo na taxa de juros, porque olha só o que acontece com o DI 25, segue caindo. E por que ele segue caindo? Porque essa semana saiu a ata, e a ata deixou bastante claro aqueles itens que já imaginavam a semana passada, em relação à continuidade do movimento, ou seja, da continuidade da mudança de ciclo, agora para queda. E abriu, inclusive, alguns analistas já abrem a possibilidade lá que eu falei do 0,75. E aí, obviamente, que o juro futuro precifica isso e continua apontando um movimento de queda. E isso, sem dúvida nenhuma, é um indicador favorável para aquele elemento que eu falei de segurar os preços dos nossos ativos lá nos 117 mil pontos no índice Ibovespa. E eu até queria mostrar para vocês, e não mostrei, mas vou mostrar agora, que é o índice Small. Repare que o índice Small corrigiu bem menos do que o índice Ibovespa. Inclusive aqui, respeitando a média de 21 períodos. Ele só deu uma leve corrigidinha aqui de 2,4, também indicando a possibilidade, quem sabe, de buscar os 117,50. Então, como visto, tem alguns elementos aqui que me fazem crer que na semana que vem teremos dólar e bolsa em alta. Não é muito comum isso, né? Geralmente elas andam na mão trocada. E o que aconteceu lá fora? Vamos dar uma olhadinha no S&P. S&P ameaçou no início da semana uma recuperação e depois também voltou
quase que na margem, né? Marginalmente aqui fechando em leve queda, sem uma grande movimentação. Nasdaq um pouquinho mais, mas também nada drástico, vem muito próximo de testar sua zona de suporte. Eurostock não está muito diferente, como vocês podem verificar aqui. Euro já flertou uma recuperação aqui, não sustentou, mas também fecha a semana basicamente no 0 a 0, mas o VIX, que é o índice de volatilidade, o índice do medo, permanece caindo. Ou seja, o investidor americano segue com menos medo, o que pode indicar também a possibilidade de uma recuperação na próxima semana. Isso, sem dúvida, ajudaria na possibilidade da nossa recuperação aqui na nossa bolsa. Então, pode cair mais? Pode. Se perder aquele patamar dos 117 mil pontos, poderia vir testar os 114. Acha que vai acontecer? Acho que não. Né? Minha opinião é que vai segurar por ali e nós vamos já verificar a retomada dos preços dos principais ativos aqui na Bolsa Brasileira. Me escreve aqui o que você acha, se concorda comigo, que está no suportaço e está num ponto interessante para a entrada compradora, se não, se corrige um pouquinho mais. Eu sempre gosto de interagir com vocês aí e ouvir outras opiniões, né, que não só a minha. Então é importante que vocês escrevam aqui. Retomaremos as gravações do nosso podcast, né? O Júlio retornou de férias, hoje foi o primeiro dia dele na volta das férias. Semana que vem voltamos aos estúdios para episódio 11 do Aposentado Rico e espero já abastecer vocês com material novo. Então era isso, se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais, se quiserem conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, vão lá no nosso site da Focalize, tem muito material para baixar lá também, focalize.com.br, com S, Focalize. Aqui mesmo no canal do YouTube tem muito material aí para vocês seguirem nas playlists. Então sigam com a gente, espero que tenham um fantástico final de semana e gostaria de vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!